Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Aprovado. Eu sou a Nicole, sou coordenadora da GO, da MedCoffee. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, Mariana Cruz. Ela é nossa ex-aluna e aprovada. Tudo bem, Mariana? Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite. A Mariana, ela é atualmente residente de GO da USP São Paulo. Ela foi aprovada em várias instituições, inclusive em primeiro lugar na USP São Paulo, em primeiro lugar no SUS Bahia. Conta um pouquinho pra gente, Mariana, como é que foi assim a sua preparatória ao longo do sexto ano, internato? Eu estudei no sexto ano, né, para passar na prova de residência. E desde o início eu organizava meu estudo assim, 3 pontos principais, que eu acho que era a aula teórica, fazer questão e flashcard também, que eu gostava bastante. E aí eu dividia eles ao longo da semana e também priorizava sempre fazer revisão. Então, assim, tentando sempre conciliar com o internato, mas eu tentava voltar mais no fim de semana, tipo sábado, pra ver aula. Domingo, eu tentava fazer sempre uma prova na íntegra. E aí, nos outros dias, eu tentava estudar o assunto da semana, a quantidade de questões que eu ia conseguindo. E tentava reservar uns 2 dias, assim, mais ou menos quinta e sexta, pra poder fazer revisão. Aí, essa revisão, eu organizava uma planilha pra poder determinar uma revisão espaçada. Então, eu ia colocando a data que eu estudei aquele assunto pela primeira vez, e aí determinava quando é que eu ia revisar. E aí, nesses outros 2 dias, eu tentava revisar. E uma coisa que eu gostava de fazer era unir os assuntos da grande área. Então, por exemplo, se naquela quinta eu vou estudar GO, aí eu olhava o que estava atrasado de GO e tentava estudar isso naquele dia, montando um banco de questões no KeyBank, por exemplo. Entendi. Então, assim, você fez todo um cronograma de estudos com você no sexto ano, né? Isso. Então, assim, que é um ano, né, meio às vezes conturbado, a gente tá terminando a faculdade, a gente tem várias comemorações. Como é que você se organizou? Você se guiava pelo internato? Tô rodando no estágio de pediatria, vou estudar pediatria, que é a grande área com o centro que você separou? Ou você tinha um outro cronograma, do cronograma do cursinho? Como que foi? Quando eu comecei a estudar mais, assim, volta para residência também no quinto ano. No quinto ano, eu direcionava mais pelo internato. Então, assim, eu tava no estágio de pediatria, aí eu tentava estudar os assuntos de pediatria, mas também fazendo questão, tentando direcionar um pouco para isso, mas não tão focado. Já no sexto ano, o cronograma que eu usava era mais o cronograma do cursinho. Então, eu continuava indo para tudo no internato, focava naquilo. Quando eu tava lá, eu tentava vivenciar 100%, porque também era muito aprendizado, era uma forma de aplicar o que eu tava vendo. Mas quando eu chegava em casa pra, tipo assim, estudar, era o cronograma que eu montava, de acordo com as revisões, e o cronograma do cursinho. Mas, assim, acaba que um complementava um pouco o outro, porque muitas coisas que eu tava vendo lá, eu já tinha, às vezes, visto no cursinho, então era uma forma de revisar e também praticar aquilo. E alguns pacientes também acabava direcionando bastante. Né? Ajudava, mas, assim, o meu foco no sexto ano era seguir direcionado para prova de residência. Diferente. Entendi. E você fez faculdade aonde, Mariana? Eu fiz na Escola Baiana de Medicina, lá em Salvador. Legal. E você sentiu diferença em se preparar para uma prova lá da Bahia, uma prova do estado de São Paulo? Como que foi, assim? Você notou alguma diferença? Assim, do serviço que eu estagiei lá em Salvador, eu gostava bastante. Então, eu também queria fazer prova lá, era uma opção para mim, então eu queria. Mas, assim, o meu foco principal no sexto ano, quanto mais eu ia estudando, esse desejo e sonho aumentando mais ainda, era passar aqui em São Paulo. Mas, assim, eu acho que, tipo, se você se prepara para essas provas, que são as maiores do país, e que era uma forma de eu direcionar o estudo, então, assim, eu estudava para as provas principais daqui de São Paulo, mas quando eu ia fazer questão, eu sempre queria fazer também questão das provas grandes do resto do Brasil, porque eu sabia que eram assuntos semelhantes. E aí, acabava fazendo as questões da prova lá da Bahia também, que era do SUS Bahia. E eu focava direcionado para isso. Então, assim, no final, quando eu tive um resultado tão positivo lá quanto aqui, eu percebi que a preparação acaba sendo a mesma, sabe? Os assuntos são muito parecidos. A prova de lá, do SUS Bahia, não tem tantos assuntos, então você não consegue direcionar tanto a revisão, porque você não tem uma estatística tão boa quanto as provas daqui. E aí eu fiz na íntegra, uma vez só, e enquanto aqui eu fazia várias, que eu estava bem direcionada, mas no final, como os assuntos são muito parecidos, deu certo nos dois. Então, eu acho que a preparação em si, se você estudar bem e focado naqueles temas que caem mais no Brasil inteiro, ela vai englobar grande parte das provas. Óbvio que tem um ponto ou outro que você tem que focar mais, dependendo da instituição que você queira, mas acho que dá pra englobar tudo, sim.
Ah, legal. E você tinha plantões no seu sexto ano da faculdade? Plantões? Tinha, mas assim, a minha faculdade, no início do ano, o cronograma era mais pesado. E a gente tinha Uhum. plantão, mas pelo que eu me lembro, no último ano não tive plantão noturno. Uhum. Era plantão diurno. Você conseguia estudar no plantão? Você levava material para estudar ou você não? No plantão eu vou focar no meu estágio. Como que era para você? Eu levava, principalmente o que eu fazia mais era Uhum. flashcard. Então, assim, às vezes tá com algum tempo livre, não tá, sei lá, não tá tendo paciente. Por exemplo, eu tive um estágio na UPA, que era pronto atendimento. Às vezes a gente fazia as coisas e aí na sala vermelha tava tudo ok, que era onde a gente ficava. Aí ficava com uma amiga minha que tava estudando também, e a gente ficava fazendo flashcard. Era o que eu mais gostava de fazer fora de casa. Uhum. Esse tempo rendia para Isso, você? rendia. E aí, quando eu chegava em casa, eu tentava fazer questão, mas assim, tinha dias que eu tava muito cansada, tipo um plantão de 12, aí eu chegava em casa e não conseguia. Uhum. Então, nesse início do ano, principalmente, que eu tive mais plantão assim, acabava que às vezes esse cronograma que eu queria fazer, de fazer revisão, de tentar fazer o máximo de questões dos assuntos da semana que eu pudesse, não era exatamente como eu tava planejando. Porque às Uhum. vezes não dava mesmo. Uhum. Você falou que fazia flashcards com a sua amiga. Então, você Uhum. tinha algum grupo de amigos, um grupo de estudos que te ajudava nessa fase? Ou você preferia estudar mais solo ali? Você e seu cantinho, como que é? Eu fiquei mais com duas amigas, então, tipo, toda a prova na íntegra que a gente fazia no domingo era sempre elas. Aí a gente fazia a prova de manhã e à tarde corrigia juntas. E depois do meio do ano pro final, a gente começou a fazer prova mais vezes e aí a gente começou a treinar pra prova prática. Então, eu juntava um grupinho maior, era sempre sábado de tarde, aí cada um montava um caso Uhum. e aí a gente ia aplicando um pro outro, sabe? Acho que eram 5 ou 6 pessoas. Aí era um de cada grande área, a gente ia aplicando um pro outro, os outros iam vendo e corrigindo. E aí, no final também, a gente estudou junto, assinei inclusive o Reta Final Dominada, Uhum. e daqui do Medicoff, e a gente também ia fazendo. Eu fiquei aqui em São Paulo um mês com minha amiga, uma dessas que estudou comigo, a gente ficou no mesmo apartamento. Então, a gente estudava junto, principalmente essa parte de prova prática. Ficava uma treinando com a outra. Uhum. Legal. E além, assim, dos estudos no seu sexto ano, você fazia outras coisas na faculdade? Extensões, esportes, como que foi? Eu sempre gostei de me envolver nessas coisas de extensão, assim, Uhum. não só pelo currículo, mas porque eu gostava. Tipo, dava uma sensação de pertencimento, eu me animava nas coisas. E eu fiz monitoria, depois fiz liga, participei de grupo de pesquisa, fiz estágio também em GO, quando eu decidi que eu queria fazer. Mas tudo isso eu parei no sexto ano. Então, assim, eu sempre tive isso na cabeça, que eu ia focar nessas coisas até o final do quinto. Foi quando eu meio que terminei tudo. Aí depois eu saí do estágio também, porque era um ano que eu queria focar no estudo. Uhum. Então, Entendi. E você falou que começou desde o começo do ano fazendo provas na íntegra aos finais de isso, semana. foi. Então, você já resolvia a prova logo no início. Aham. Entendi. E depois isso ficou mais frequente depois no meio pro final do ano. Que você Uhum. resolvia mais provas, você repetia as provas que você já fez também. Isso. Eu fiz as provas, tipo, todas daqui de São Paulo que eu queria fazer. Uhum. E eu sou Bahia. E não fiz nenhuma das outras. Mas aí, quando eu terminei de fazer, eu foquei aquelas que eram as duas principais pra mim. Que era a USP São Paulo e o Einstein. E aí eu refiz elas. Uhum. E a USP eu acho que eu ainda refiz mais uma terceira vez. Uhum. Além disso, na semana da prova, então, por exemplo, a prova da USP era, digamos, no sábado. Aí, de segunda a sexta, eu reservava pra estudar pra ela. Aí eu pegava, tipo, segunda eu fazia tudo de GO dos últimos 5 anos. Aí, terça, tudo de PED dos últimos 5 anos. Então, eu acabava refazendo de novo. E aí, eu olhava o que caía. Aí, às vezes, eu montava baralho lá no KeyBank, tipo, direcionado pro assunto que eu via que tava caindo mais. E eu olhava sempre a estatística que o Medicoff liberava pra ver quais eram os mais prevalentes. E aí, às vezes, eu também fazia algumas provas de R+. Uhum. Eu Legal. pegava na plataforma, fiz principalmente, acho que cirurgia geral, Uhum. porque era o que eu tinha mais dificuldade. Uhum. E fiz, acho que pediatria também. Uhum. Então, nas semanas das vésperas da prova, você escolhia um dia pra fazer provas só de pediatria, só questões de pediatria. Isso, mas Outro dia, da prova daquele fim de semana, daquele entendeu? fim de semana. Isso. Então, você mudava a sua rotina de estudo na Uhum. semana da prova, porque você Mudava. ficava mais específico. É. Entendi. E você sentia que essa mudança da rotina também foi bom pra você, É. assim, você manteve isso ao longo de todas as provas também. Foi. Às vezes não dava, porque às vezes juntava várias provas na mesma semana. Sim, Aí eu tentava focar na que eu queria mais. legal. Então, eu pegava, tipo, eu quero mais USP. Aí eu pegava, então eu vou ficar fazendo revisão das questões da USP. E isso no final do ano acontece muito. Então, assim, acaba juntando segunda fase com prova, com Sim. entrevista.
E aí você começa a ver o tempo apertado e começa a ficar preocupado com essas coisas. Uhum. Mas eu gostava. Foi alguns amigos meus que eu conversei que tinham passado até aqui. Eles me deram essa dica. Uhum. E eu achava legal, porque eu refazia rápido, porque eu lembrava, assim, algumas coisas, mas dava pra ver bem o que caía na prova. Uhum. E aí eu conseguia montar baralhos de questões sobre esses Baseado assuntos, né? naquilo. Aí chegava na prova bem... Porque sempre cai as mesmas... Algumas coisas muito parecidas, né? Mas cobrado de formas diferentes. E como que era a sua véspera de prova? Você continuava estudando normalmente ou você tirava um dia mais pra descansar, pra lazer? Quando eu vim logo, eu tava mais pensando assim, vou descansar. Só que essa amiga que tava comigo, ela já tinha outra cabeça, que era ficar estudando. Aí eu tentava fazer os dois, assim, por exemplo, a prova era no dia à tarde. Aí nesse dia de manhã eu tentava ficar mais tranquila, mas às vezes no dia anterior eu dava uma estudada. Porque às vezes eu não conseguia terminar tudo isso da prova que eu tava fazendo. E aí eu pegava pra ver isso. Ou então eu anotava, por exemplo, eu usava o Notion, que era um aplicativo pra fazer anotação. Aí eu criava uma aba assim, USP. Aí eu tentava dar uma relida naquilo pra ver, assim, as coisas mais importantes. Mas, assim, pegar assunto novo, fazer questão nova, assim, geralmente eu não fazia. Entendi. E como você lidava com a ansiedade de matéria atrasada, de medo de eu tô no sexto ano, não tô aproveitando o sexto ano, mas também não sei se eu tô estudando tanto que eu devia? Como que você lidava com essas angústias? Você tinha uma rede de suporte ou era, enfim, esportes? E como que você fez isso? Assim, a parte da ansiedade, ela sempre vai existir, né? E principalmente no final, porque você começa a não ter certeza se o que você tá fazendo vai dar certo, que é muito ruim. Mas, assim, quando eu via Eu lembro que no início do ano, quando eu via os assuntos acumulando, que o meu internato não tava conseguindo focar, e, tipo, ao mesmo tempo pensando, como é que eu vou trabalhar depois que eu formar e tal. Aí, eu lembro que teve até uma época que eu pensei assim, eu devia ter esperado mais um ano. Assim, eu devia ter estudado no ano que vem e focado mais, que agora não vai dar certo, eu vou ficar estudando. E assim, eu acho que isso acontece com todo mundo, sabe? Nunca vai ser uma trajetória perfeita. Antes do ano começar, eu também, tipo, eu gosto muito de ler, né? Aí eu tentei ler uns livros, assim, de pessoas que não é só, assim, não é só querer, né? Você tem que, e não, nem sempre você vai estar estimulado. É uma questão de ter uma rotina, de se dedicar. E aí eu li livros pra tentar ter essa mentalidade. Então, assim, não era só quando eu estivesse estimulada. Eu tinha que ter disciplina. E aí vinha essa ansiedade, eu sempre tinha essas dúvidas, mas eu tentava parar, não vou pensar nisso agora. E tentava voltar pro estudo. Mas assim, quando eu não tava conseguindo, eu parava, sabe? Eu sempre, no início do ano, sábado, eu não estudava mais, tipo, à tarde e à noite. Até o fim do ano, eu nunca estudei sábado de noite. Sexta-noite também, no início, eu não estudava. Domingo de manhã, no início do ano, também eu tentava deixar mais livre. Aí eu saía com meu namorado, tentava sair com minhas amigas, fazia atividade física. Mas assim, nesse último ano, não consegui fazer tanto quanto eu queria. Às vezes lia um livro também e via série. Então, legal. Você não abria mão do seu momento de lazer. Não abria. E assim, eu acho muito importante, porque às vezes pesava minha consciência. Tipo assim, eu saía sexta, eu tava pensando, será que eu devia estar estudando? Mas assim, você vê no final que dá certo. E assim, talvez se eu tivesse ficado estudando naquele momento, teria sido pior pra mim. Mentalmente, eu tivesse esgotado antes da hora das provas, sabe? Então, acho que tem que reservar um dia pra tentar relaxar. Um turno, pelo menos, nem que seja assim, sábado à tarde à noite. Tentar sair e tal. E também, às vezes, você cansa. Eu lembro que teve uma semana no ano que eu estudei muito, assim. Que eu tava mais tranquila no internato, foi mais pro final. E aí eu sempre contava as horas de estudo no Forest, que era um aplicativo que eu baixei. Aí ele bloqueava o celular e ficava contando as horas. Eu gostava, porque eu conseguia ter uma noção de como é que eu tava rendendo com relação a isso. E eu lembro que eu estudei muito, foi tipo uma das semanas que mais juntou horas. E aí quando chegou na seguinte, na segunda, eu tava esgotada, sabe? Tipo, muito, assim, cansada, comecei a ficar nervosa. Aí eu parei, tipo, segunda eu não estudei praticamente nada. Saí, tentei fazer exercício, saí com meus pais e tal. Conversei com minha família também, eles me davam muito suporte. Sim. Porque tem dia que a gente não vai render mesmo, É. né? Então, nesse dia que você começava a estudar e via que não estava dando certo, você deixava ali, parava por um tempo e ia fazer alguma outra atividade. Eu acho que, assim, às vezes tem que respeitar, né? E como que era o seu ambiente de estudo? Era um lugar sempre o mesmo, do seu jeito? Ou você gostava de variar lugares? Uma hora na biblioteca da faculdade, outra hora em casa, outra hora na casa de amigos? Como que era isso pra você? Eu estudava mais no meu quarto mesmo, em casa. Às vezes eu gostava de mudar entre cômodos da casa. Então, assim, eu estudava na varanda. Aí, às vezes, ia pro escritório que tem lá em casa.
Às vezes eu também, tipo, na casa do meu namorado, eu tinha uma salinha de estudo. Às vezes eu ia pra lá, Uhum. sabe? Ia estudar com ele, descia. Gostava também de estudar com minhas amigas, às vezes. Principalmente prova, assim. Correção de prova eu achava legal, porque correção de prova cansa. Uhum. Então, quando você junta com alguém, fica algo mais dinâmico. A gente se forçava mais a terminar naquele dia, sabe? Não deixar pro Uhum. outro dia. Sim. Que quando eu corrigia sozinha, às vezes acontecia. Uhum. Mas, assim, era mais esses lugares. Já tentei na cafeteria, assim, também. Uhum. Mas Legal. no dia não foi. Não consegui focar tanto. Uhum. Mas era bom mudar. Às vezes, quando você cansa, satura, só de mudar de cômodo em casa, assim. Ah, vou pra varanda. Você já... Já dá uma Uhum. reenergizada e já Legal. ajuda. E na hora lá da prova, você lá no ambiente, Uhum. com vários candidatos, querendo a mesma área que você recebia o caderno de questão e você já começava direto pela questão número 1 ou você ia para a área que você tinha mais confiança naquela prova? A prova eu nunca fiz na ordem, assim, né? Uhum. Eu lembro que eu vi umas coisas no Instagram, muita gente comentando que era bom você escolher a sua própria ordem. No final, a minha ficou... Eu começava por GO, porque era, tipo, uma matéria que eu gostava muito e, assim, me ajudava a focar. Então, sabe, entrar na prova, tipo, ficar mais direcionada naquilo. Depois eu fazia a preventiva, que eu achava que era uma área que a atenção determinava muito, que às vezes, se você tá cansado, com falta de atenção, Sim. você pode pegar e errar uma questão que você sabe, porque não leu direito. Uhum. Aí depois acho que eu fazia, era pediatria, eu gostava de fazer essas 3 no início, e aí depois eu fazia clínica e por último cirurgia. Uhum. Eu achava bom fazer cirurgia por último, porque às vezes cirurgia vai ser difícil de qualquer forma, e aí você vai perder muito tempo fazendo aquilo no início, pra no final meio que acabar tirando uma nota parecida. Uhum. Aí eu fazia assim. Mas o que eu gostava de fazer na prova, eu pegava e ia fazer na prova, e se eu não soubesse uma questão, tipo, eu marcava ali 2, por exemplo, eu tô em dúvida de A e B. Aí eu marcava 2 pontinhos. Uhum. E aí eu passava. Eu não ficava demorando. Porque eu queria fazer primeiro tudo, pra, tipo, já garantir as que eu sabia. Sim. E aí depois eu ia voltando na ordem que eu comecei mesmo e revendo, sabe? E tentando escolher. Uhum. E aí, às vezes, eu até passava pro gabarito antes de terminar. E eu deixava aquelas que eu tava, assim, 100% na dúvida pra marcar no final. Porque eu tinha muito medo do tempo acabar. E, às vezes, você não conseguir fazer uma questão que você sabe por causa do tempo. Ou você não conseguir passar pro gabarito, né? Sim. Então, eu gostava de me organizar assim. E foi mais ou menos em todas as provas. Sim. E as questões valem, cada uma vale o mesmo valor, né, Aham. entre si. Então, realmente, você saber manejar e criar uma estratégia de prova que funcione para você, né? Isso é Uhum. algo que você também treina ao longo do ano. Fazendo as provas na íntegra, por exemplo, que você falou, né? Isso. Quando você fazia os simulados, você deixava um cronograma do lado, você deixava o ambiente sem celular, igual simulando o ambiente de prova mesmo, ou como que era? Eu ficava sem celular. Eu sempre comentava assim, leva garrafinha de água, leva comida pra fingir que era no dia. Eu acabava não levando. E assim, o simulado em casa, o que eu percebia, eu até já vi algumas pessoas comentando, de como você tá mais tranquilo, não é? Você acaba fazendo mais rápido. Então, e porque você, tô na dúvida dessa questão, acho que é só essa, e você marca assim, né? Não fica pensando tanto, que às vezes até faz errar. Então, eu tentava ficar no meu quarto, falava com meus pais, vou fazer um simulado aqui de uma prova, tipo, pra ninguém interromper. Não pegava no celular, ficava lá contando o tempo com o aplicativo. E aí fazia nessa ordem, que seria do dia. E no início do ano, eu tinha um iPad, eu fazia no iPad e não fazia gabarito. Só que aí do meio pro final, quando eu comecei principalmente a refazer as provas, aí eu comecei a treinar também esse tempo do gabarito. Legal. E comecei a fazer na mão, sabe? Imprimia mesmo. Mesmo assim, porque eu achava que quando você tá grifando, escrevendo, pra simular realmente como é que vai ser na hora. Sim. E eu acho importante também simular o tempo do gabarito. Porque são 100 questões, tipo assim, Sim. demora. A gente tem que ter uma atenção, né? Que é aquilo ali que vai definir, Uhum. né? E também tudo que você fez na prova, É. né? Legal. E se você fosse dar uma dica, assim, para os alunos, alguma frase que te inspirou, ou mesmo os livros que você falou que leu no começo, o que você falaria para eles? Não, eu acho que, assim, uma das mentalidades que eu tinha, que foi desse livro que eu li até é de Bernardinho, um livro. Que, tipo, eu não lembro a frase exatamente, mas a ideia é que uma sensação melhor ainda do que você vencer é, tipo, a sensação de você saber que você fez todo o possível pra conseguir estar ali e ter conseguido aquilo. Porque eu acho que quando você dá o seu melhor, óbvio que respeitando suas limitações, ninguém aqui é uma máquina que vai conseguir sempre fazer 100% o tempo todo. Tipo, eu tive várias falhas ao longo do ano. Mas quando você chega lá sabendo que você deu o seu melhor, você tem uma sensação de que você merece aquilo.
Isso eu acho que faz você ter outra vivência naquele momento da prova, de tudo que que tá acontecendo ali. Porque às vezes quando você tem uma sensação de que, não fiz tudo que eu podia, não foi o dever cumprido, você já chega naquele momento com essa mentalidade. Isso pode interferir no desempenho, sabe? Sim. Então, eu sempre tentava ficar com a cabeça limpa, tipo assim, eu dei o meu melhor, eu mereço estar aqui. Uhum. Tipo, eu era de Salvador, era de uma faculdade particular, mas assim, eu estudei muito e na minha cabeça eu merecia estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa que fizesse aquela prova. Porque eu fiz o melhor que eu podia, sabe? Sim. Então, eu acho que no final, isso é muito importante. Você ter sempre a consciência limpa, independente dos problemas que tem ao longo disso tudo. Que você deu o seu melhor e que você, independente, merece estar ali sim. Você merece passar naquela prova tanto quanto qualquer outra pessoa. Uhum. E acho que também fazer revisão. Pensando assim no outro ponto. Tipo, flashcards pra mim são cruciais. E fazer revisão. E uma coisa que pra mim também fez muita diferença foi o estudo direcionado para as provas que eu queria. Então, assim, pegar o ranking do Medcoff ali, da USP São Paulo, do Einstein, que era a minha segunda opção. E aí, quando eu fazia a revisão de grande área, eu tentava pegar assim, cirurgia geral, eu tô indo mal nesse assunto, isso cai muito, vou ficar focando naquilo. Tipo, pegar uma semana ali pra estudar a cirurgia geral. Isso pra mim fez muita diferença, sabe? E você vê que nessas provas que você direciona são as provas que você acaba indo melhor. Sim. Conhecer o que você vai enfrentar, né? Saber jogar o jogo. Então, conhecer a prova, conhecer o jeito que cobra as matérias, realmente. E como você lidava, por exemplo, a gente faz várias provas em sequência, né? Você prestou, sei lá, número X de instituições. E às vezes você faz uma primeira prova que você não vai tão bem, você às vezes não tem ainda, né, o ranking, classificação, não tem lista de aprovados de primeira fase, mas você sente que você, poderia ter ido melhor. Só que na semana seguinte você já tem outra prova. E como que você lidou com essa sensação de, nossa, eu não fui muito bem na prova da semana passada, e agora a prova de amanhã, acho que eu não tô preparada, devia ter estudado mais. E esses pensamentos, eles vêm, né? E como que você lidou com isso? Eu acho que a prova que eu mais tive... É porque, assim, a maioria saiu o gabarito rápido, né? Uma que eu tive... E, assim, vinha indo bem. Uma que eu senti que eu tinha ido mal, porque foi uma prova bem difícil e as notas foram baixas. Foi até a do SUS Bahia. Que depois eu me surpreendi com que eu tinha ido bem no final, né? Mas... Assim, na hora você vai ficar desestimulada. Mas você tem que pensar que é uma maratona, né? São várias provas. Eu também tenho algumas amigas que aconteceu isso. Que, tipo, na primeira prova acabou se passando no tempo, etc. E aí, acho que você tem que pegar, sentar, ver o que você errou. Tipo, se foi algo que você pode mudar ou não. Então, por exemplo, meu esquema de prova. Por exemplo, eu fiz administrei bem um tempo. Devia ter começado por outra área. E tentar mudar isso em forma de treinamento para a prova seguinte. E também ter na cabeça que, assim, são várias provas. Não é porque você foi mal em uma que você não vai bem na outra, até porque elas são diferentes entre si, às vezes, né? São momentos diferentes que a gente tá passando também, né? Você tá mais descansado naquele dia também, né? Você revisou mais temas naquela semana entre uma prova e outra também. E às vezes... Eu lembro também, acho que foi a do IANSP, que foi um dia assim que eu fui mal na prova, sabe? Tipo, na minha cabeça eu não tava indo bem e tal. E aí eu pensei isso, eu falei, não estudei direcionado pra essa prova, hoje eu não tava bem, tava cansada. Minha cabeça tava em outro lugar, sabe? Então, você pensar que assim, vai dar certo, sabe? Que não é porque teve um problema nessa específica que nas outras vai ser assim também. E que vale a pena. E que vale a pena no final e que dá certo. Tem horas que a gente acha que nunca vai dar certo, mas é possível e vai dar. Que legal. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Mari, por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Obrigada. Até mais. Beijo.